E aí pessoas, eu sou o Guilherme. Nesse vídeo aqui a gente vai resolver um problema envolvendo ordenação aqui no LiquidCode usando C++. Um problema fácil. Então vamos nessa. A gente está aqui na página, eu filtrei por problemas de ordenação, é, ordenei aqui por dificuldade, eu vou resolver algum desses problemas fáceis aqui. Eu estou querendo resolver esse how many numbers are smaller than the current number. Vou clicar nele aqui. Beleza, esperar carregar. Ok. Parece ser um problema bom, ele tem muita avaliação positiva, mas ok. Pelo que eu entendi, a entrada é um array e a saída também é um array. Beleza. Agora tem que entender o que é que ele quer dizer aqui. Dado um array nums, para cada numzinho, para cada valor do nosso array, a gente tem que descobrir quantos números são menores do que esse número aí. Are smaller than it. Ok. Para cada número i, você deve contar o número de válidos j. Ok. Ok. Eu acho que eu já entendi. Por exemplo, o 8, ele tem 4 valores menores do que ele. Tem 1, 2, 2, 2, 3. O 4, na verdade, o 1, ele tem 0 valores menores do que ele. O 2 só tem um valor menor do que ele, que é o 1. E o 2 também, aqui também só tem um valor menor do que ele. O 3 tem 3 valores, que é 1, 2, 2, menores do que ele. Então, beleza. Vamos fazer uma solução. Vamos primeiro tentar resolver o problema e depois a gente tenta resolver ele de uma forma mais eficiente. Como que a gente poderia resolver isso? A gente iteraria sobre o vetor, começando de uma posição, e depois a gente iteraria sobre todas as outras posições e ver quantos valores dão menor do que ele. Então é isso que eu vou fazer. A gente precisa de uma entrada aqui, de um vector que vai ser a nossa saída, o nosso retorno. Vou chamar de output. E eu sei que esse output ele vai ter o tamanho de nums.size. Vou colocar isso aqui como n. E vou criar uma variável int n igual a isso aqui. Beleza, então eu vou precisar de dois fors. Um for interno, externo na verdade. Os dois fors eles vão percorrer o vetor. Então vai ser o seguinte. Para cada i diferente de j, a gente vai testar se é menor do que o valor atual. Por exemplo, vou fazer um exemplo aqui antes de programar de fato. Para o 8, a gente testaria 8 1 é menor do que 8? Sim. 2 é menor do que 8? Sim. A gente vai somando em uma variável, que no caso aqui vai ser o nosso output. O nosso output na posição do 8. Aí quando a gente chegar no 1, 8 é menor do que 1? Não. A gente pularia o 1, a gente não testaria 1. Não é necessário pular o valor, porque vai dar igual, então nunca vai dar menor. Mas é interessante você pular. 2 é menor do que 1? Não, não e não. Então é meio que essa estratégia. A gente vai para cada uma das posições e testa, compara ele com todas as outras. Então vamos lá. O nosso i ele tem que ser menor do que n e mais. Aqui é o valor que a gente está comparando. A gente vai ter um outro for. Então vou fazer o seguinte. O nosso output na posição i ele começa igual a 0. E a gente vai somando ele aqui no nosso loop mais interno. J também vai ser menor do que N. J mais. E se o I for igual a J, eu vou só dar um continue. Eu não quero fazer nenhuma operação se os valores são iguais. Então a gente testa. O nums na posição J é menor do que o nums na posição I. Se for, o nosso output na posição I vai ser mais igual a 1. E eu acho que com isso aqui a gente resolve o problema. Tem que retornar o output aqui. Deixa eu conferir se isso vai funcionar mesmo.
para cada um dos valores, por exemplo, a gente começa no 8, aí começa com 0, e a gente vai comparar ele com todos os outros. Se ele for igual a j, ou seja, a gente não vai comparar 8 com 8, mas aí, ó. Quando a gente chegar no 1, 1 vai ser menor do que 8, então a gente vai somar 1. O 2 vai ser menor do que 8 e assim por diante. Eu quero ver o caso do 2 aqui. O caso do 2, vai dar certo também. O 8 não vai ser menor do que 2, o 1 vai ser menor do que 2, o 2 não vai ser menor do que 2. É isso aí, eu acho que vai dar certo. Vou executar. Deu aceito. Vou submeter, ver se ele vai ser aceito. Ok. Usa menos memória. Ele é um pouco lento, 123 milissegundos. Qual que é a complexidade disso aqui? Complexidade de espaço. Complexidade de espaço é O de N. Porque a gente precisou criar esse output aqui, que ele tem um tamanho N, o mesmo tamanho do nosso vetor de entrada. E a gente usou ele para armazenar coisas. Então ele depende da entrada. Nosso tempo, ele vai ser o quê? Ele vai ser O de N quadrado. Por que N quadrado? Porque a gente faz um loop que vai até N. E para cada iteração desse loop, a gente faz outro loop que vai até N. Então, vai ser N vezes N a complexidade de tempo aqui. É um algoritmo quadrático. Agora, como que a gente pode resolver isso? Você já deve ter um spoiler aí, porque eu falei no início do vídeo que isso aqui é uma questão sobre ordenação. Então é isso aí, ó. A gente ordenando os números, a gente consegue fazer com que isso seja um pouco mais eficiente. Porque, por exemplo, vamos pegar esse 8, 1, 2, 2, 3. Se a gente ordenar isso aqui, vai ficar a mesma coisa, só que com o 8 no final. Aí como que a gente calcularia isso aí? Por exemplo, para o 1, quantos valores são menores do que ele? Os valores menores do que ele estão sempre à esquerda dele. Como tem 0 valores à esquerda dele, a posição é 0. E coincidentemente também é o index dele no array. O 2, quantos valores tem menores do que ele? Todos os anteriores. Então, aqui vai ser 1. Os valores que estão à esquerda dele. Esse 2 aqui, ele só tem um valor menor do que ele. Como que a gente trata esse caso? Bom, o que a gente pode fazer é comparar, ver se o valor anterior é igual a ele. Se o valor anterior for igual a ele, então o que a gente pega é o valor do valor anterior. Isso talvez tenha parecido confuso, mas ó, em vez da gente pegar quantos valores estão à esquerda desses dois aqui, a gente testa. O valor anterior é igual ao meu valor. Então, os dois ele tem o mesmo número de valores menores do que ele. Então, o que a gente vai pegar é, qual que é o valor desse aqui? É 1. Então, a gente coloca 1 aqui. Eu não sei se ficou muito claro. Eu vou repetir. Ó. A gente sempre testa se o valor atual ele é igual ao valor anterior. Se for igual ao valor anterior, a gente só copia o resultado do valor anterior. Se não for igual, a gente vê quantos valores estão à esquerda dele. Isso vai ser o nosso valor aqui nesse vetor. Então, beleza. No 3, como ele é diferente do valor anterior, que é 2, a gente só pega o tanto de valores que estão à esquerda dele, que são 3. A mesma coisa para o 8. Tem 4 valores na esquerda dele. E o valor anterior não é igual a ele, então a gente pode simplesmente pegar o index dele, que é 4. Então é basicamente isso. Só que perceba que a gente tem uma problemática nisso aqui. Porque a entrada, a saída, ela tem que ficar na mesma ordem dos valores originais. Aqui a gente quebrou um pouco a ordem que a gente deveria retornar. Então, como que a gente pode resolver isso? A gente teria que ter alguma forma de armazenar qual que é o index original dos valores. Então, deixa-me pensar aqui. Eu pensei aqui em criar um mapa, por exemplo. No início a gente popularia esse mapa com
Qual que é a posição do 8? É 0. A posição do 1 é 1. Ou então, o que a gente pode fazer também, ao armazenar os valores aqui, ó, depois que a gente ordena, a gente vai ter esse array aqui. A gente vai ter esses dois arrays depois de ordenar. O que a gente pode fazer é meio que criar um mapeamento. Sempre que a gente fizer isso aqui. Quando a gente definiu que 1 é 0, a gente vai criar um mapa e colocar aqui o 1. Na posição 1 tem um valor 0. Na posição 2 tem um valor 1. E na posição 3 tem um valor 3. Na posição 8 tem um valor 4. Então a gente percorreria o nosso array aqui, inicial. Aí, qual que é o valor do 8? No nosso mapa, a gente armazenou que o 8 é equivalente a 4. Como os valores iguais sempre vão ter valores iguais, isso não vai dar nenhum problema. Então, esse mapa, a gente não precisaria armazenar as posições originais nesse caso. O que a gente faria é, depois de ordenar e fazer isso aqui, a gente colocaria dentro de um mapa. Então é isso que eu vou fazer. Vou apagar isso tudo aqui. E agora, eu preciso ter um vector. Eu vou chamar de sorted nums. Na verdade, eu quero o original. Original nums. Vai ser igual a nums. E o que eu vou fazer é nums.sorted. Na realidade é o contrário. Sort nums begin nums.end. Isso aqui é a sintaxe para ordenar. Ele vai ordenar o próprio array localmente. Então ele não vai criar uma cópia e ordenar essa cópia. Por isso que eu coloquei o nums original nesse vector aqui. Então, ok. O que é que a gente pode fazer agora? Agora que a gente ordenou, a gente quer saber quantos valores são menores do que o atual. Então a gente vai percorrer o nums. Mas antes de percorrer o nums, eu quero criar um mapa. Vou criar um unordered map. De int para int. E o que é que eu vou fazer? Deixa eu pensar. Tô pensando no nome. Vou chamar de mapinha. Ok. Eu vou percorrer o meu nums, que agora ele está ordenado. Ele está ordenado de forma crescente. Acho que por padrão é crescente. Então, i menor do que n e mais. Ok. Acho que eu vou começar do 1. Eu acho melhor. Eu vou dizer que o output, na verdade o mapinha, na posição nums 0 vai ser igual a 0. Ou seja, o primeiro valor nessa nova ordenação sempre vai ter 0 valores menores do que ele. Porque ele é o primeiro, ele é o elemento, ele é o menor elemento do array. Então eu vou começar do 1. O que é que eu vou fazer? Eu vou comparar o nums na posição atual. Eu quero saber se o nums na posição atual é igual ao nums na posição anterior. Se for, eu vou fazer... Na verdade, eu não preciso fazer nada nesse caso aqui. Eu acho que eu vou simplesmente dar um continue. Porque como a gente está armazenando em um mapa, não é necessário fazer nada. Porque já vai estar armazenado. Por exemplo, nesse caso aqui, quando eu percorri o 2, eu armazenei o 2... na chave 2, eu armazenei o valor 1. E... ok. Se a gente chega no 2 de novo, a gente já armazenou esse mapeamento do 2 para o 1. Então eu não preciso fazer nada quando os valores são iguais. Do contrário, o que é que eu vou fazer? O mapinha na posição nums, na posição i, vai ser igual a i. Ou seja, vai ser igual ao index dele. Perceba que em todos os valores aqui, exceto as exceções que o número ele era igual ao anterior,
a gente simplesmente armazenou a posição dele, que era a quantidade de elementos que estão à esquerda dele, coincidentemente. Aí eu acho que só com isso aqui a gente vai ter um mapeamento perfeito dos números ordenados com a quantidade de elementos que estão à esquerda dele. E o que, é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um outro for. Dessa vez vai começar do zero. I menor do que n. E mais. Agora é a vez de a gente criar esse output. O output na posição I, ele vai ser igual ao mapinha na posição nums I. Deixa eu ver se isso faz sentido. Na verdade é original nums. Original nums. O original nums ele tá na posição, ele tá nas posições originais. Os números estão nas posições originais. Então, por exemplo, o output na posição 0, ele vai ser igual ao mapeamento de qualquer que era o valor na posição 0 do nums original. Que no caso é 8. Então ele vai procurar, qual que é o valor que foi mapeado para o valor 8? O valor mapeado para o valor 8 foi o valor 4. Então eu imagino que isso aqui vai funcionar. Vou executar de uma vez. Acho que o vídeo está ficando um pouco longo. Normalmente quando a gente... Deixa eu apagar essas coisas aqui. Quando a gente tenta fazer mais de uma solução, eu fiz primeiro a solução ruim e depois uma solução melhor. Isso faz com que o vídeo fique um pouco mais longo. Vamos ver se agora vai funcionar. Eu acho que vai exigir mais memória, mas vai rodar mais rápido. Ele exigiu mais memória, talvez por causa dessa ordenação, por causa do mapa que eu criei. Talvez esse mapa nem era necessário. Talvez daria para fazer com um vector ou um array. Mas o importante aqui é o tempo. O tempo ficou muito mais rápido. Por quê? Lembra que a complexidade do nosso original ele era n quadrado em tempo e O de n em espaço. Agora, o nosso tempo ele é O de n log n. Por que n log n? N log n é a complexidade de ordenar. É a melhor ordenar um array. O melhor caso possível é você ordenar em n log n. Então, isso daqui é a coisa mais custosa que a gente está fazendo, que é melhor do que n quadrado. Bem melhor do que n quadrado. E as outras coisas que a gente faz aqui ou é constante ou é O de n. Aqui a gente fez dois fors, só que esses dois fors eles estão separados. Então eles só são O de n. E no Big O a gente desconsidera tudo que é menor do que a coisa mais custosa. Porque seria n log de n, mais n, só que a gente pega o maior. Então o tempo é n log n, o espaço continua sendo O de n. Só que ele deu um pouco mais de memória aqui, porque eu criei mais coisas aqui que dependem de n. Por exemplo, esse mapinha. Se eu criar um mapa normal, eu acho que não vai melhorar muito isso, não. Deixa eu ver. Ok. Ficou mais rápido só que usou mais memória. Por algum motivo, usando o mapa normal, usa mais memória, mas ficou mais rápido. Eu irei deixar assim, eu gostei de ser melhor do que 92% das submissões, por mais que a memória tenha ficado um pouco pior aqui. Então é isso aí. A ordenação normalmente costuma melhorar algoritmos desse tipo aqui. Aqui você poderia ficar em dúvida, se eu ordenar eu vou perder as posições originais. Mas tem como meio que recuperar essas posições originais, no meu caso que eu usei um mapa. Essa questão meio que foi uma mistura de array com ordenação e mapa também. Talvez dê para fazer melhor do que isso, utilizando, sei lá, algum array para tentar fazer esse mapeamento. Considerando que os números só vão de 0 a 100, dá para fazer melhor. Eu iria na página de discussões aqui ver soluções melhores, mas o vídeo já está muito grande, já está com 20 minutos. Então eu vou deixar essa tarefa aí para vocês. E eu me despeço aqui. Até mais.